Graça e paz, amadas. Vamos para mais uma segunda-feira de oração, mais uma segunda-feira meditando na palavra do Senhor. Hoje a gente vai ler o livro de Lucas, capítulo 8, do verso 4 ao 15, a parábola do semeador. Certa vez, aglomerou-se uma grande multidão, e gente de todas as cidades veio ao seu encontro. E Jesus disse por meio de parábolas: o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e depois de brotar secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, a sufocaram. Outra parte, porém, caiu em terra boa, e brotando deu fruto, a 100 por 1. E ele exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então seus discípulos lhe perguntaram o que significava essa parábola. Ele respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que, crendo, sejam salvos. O que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria. Contudo, eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo, e desviam-se na hora da provação. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e seguindo seu caminho são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto que chegue a amadurecer. Mas que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com um coração honesto e bom, conservam-no e dão fruto com perseverança. Aqui nesse trecho, descreve uma grande multidão, mas Jesus aqui conta essa parábola que eram para poucos que de fato ali estavam seguindo a ele. Mas para os discípulos, isso não fazia o menor sentido, porque Jesus estava ali, na frente deles, estava ali o Messias, Jesus Cristo, bem na frente deles, aquele que eles tanto esperavam, aqueles que eles esperavam por tantos anos, o prometido. Mas as pessoas, ao invés de receber a Jesus, de clamar a Jesus, de prostrar-se diante de Jesus, eles estavam rejeitando Jesus. Eles estavam pegando pedras do chão e atirando nele, ao invés de se prostrar diante dele. Então, uma resposta das pessoas era essa. A resposta das pessoas era rejeitar a Jesus. E a parábola, ela não explica o porquê que as pessoas estavam respondendo Jesus desta forma, mas explica que o motivo, a raiz do problema. A raiz do problema era o solo, o coração dos homens, o coração das pessoas que estavam ali vendo Jesus, ouvindo Jesus, recebendo Jesus. Explica corações endurecidos, corações superficiais, corações que estão preocupados, com as coisas da vida debaixo desse sol, e explica um coração contaminado com os prazeres do mundo. E assim é hoje com nós, Quando nós lançamos as sementes, a gente deseja que caia em solo fértil. A gente fala do Evangelho, a gente fala da Palavra de Deus, a gente fala, de Deus para as pessoas, E como a gente deseja que caia em solo fértil, como a gente deseja que o coração dessa pessoa receba a Palavra de Deus. E a gente ora por isso, a gente deseja isso, não é verdade, amadas? Essa é uma das orações mais constantes que a gente faz. Tenho certeza, não só eu, mas como você também. E quando a gente tem filhos, mais ainda, A gente ora para que os corações deles sejam férteis, sejam um solo fértil, E que eles ouçam a palavra de Deus, que eles ouçam a palavra e dê frutos no coração deles, e que eles vivam para Deus, e que eles não se esqueçam
de tudo que ouviram quando eles saírem pela porta da nossa casa. E que a gente deseja que eles absorvam tudo que a gente ensinou, tudo que a gente falou, que eles não simplesmente fechem a Bíblia e se esqueçam de tudo que escutaram e que ouviram e que vivam a própria vida, não é verdade? A gente não pede também isso só para os nossos filhos pequenos ou de qualquer idade. A gente pede para amigos, a gente pede para parentes próximos, para pessoas que a gente ama. E a gente pede também para nós mesmos, na verdade, que a gente ouça a palavra de Deus e que o nosso coração seja um solo fértil. A gente quer ver resultado, a gente quer ver resultado em nós e nas pessoas, não é verdade? Mas como a própria parábola termina no verso 15, o fruto ele vem. A palavra cai em solo fértil, mas com perseverança. O fruto vem, mas com perseverança. E nós temos que ter paciência, nós temos que esperar. E essa palavra esperar tem trabalhado muito o meu coração. E nós não podemos e nem devemos esperar uma colheita imediata, uma colheita farta imediatamente. É preciso esperar. E isso é difícil para nós. É muito difícil porque nós não gostamos de esperar. Agora, nessa geração, ainda muito menos, não é verdade? Nem todo cristão, que a gente tem que entender que nem todo cristão ele vai produzir o fruto da mesma forma, ao mesmo tempo. Existem condições diferentes de solo que vão resultar em frutos diferentes. Tem condições diferentes de solo que vão resultar em tempos diferentes e de colheitas diferentes e frutos de tamanhos diferentes. E nós temos que o quê? Esperar. E nós temos que ter paciência. A colheita ela nunca é imediata. Nós somos responsáveis, sim. Deus coloca sobre nós essa responsabilidade de semear. Mas a colheita é a obra dele. É no tempo dele. E ela não é imediata, amadas. Talvez por um tempo único o fruto que a gente vai ver em alguém, ou nos nossos filhos mesmo, talvez seja apenas uma consciência convicta do Evangelho, mas não ainda um completo arrependimento que cause uma transformação, que isso gere frutos e que haja fruto do Espírito ou uma conversão genuína. Mas nosso papel é persistir, é cultivar, é persistir, é não desistir, é procurar os frutos menores. E não podemos ter expectativa imensas de grandes colheitas em novos convertidos. Principalmente quando a gente fala dos nossos filhos, quando a gente fala das crianças. Mais uma daquelas. Estou pregando para mim mesmo. Quantas vezes a gente deposita uma expectativa, né, imensa de transformação em alguém ou nos nossos filhos mesmo, né? No caráter dos nossos filhos, tão grandes a qual nem mesmo nós alcançamos. Nem mesmo nós ainda alcançamos. Mas porque a gente está ensinando a palavra de Deus, a gente está ensinando a Bíblia, dia após dia, a gente quer o que? Resultado. Mas a gente precisa esperar. A colheita, essa colheita é um processo que dura a vida inteira. Mas a gente precisa se lembrar disso para a nossa vida e para a vida dos outros. Que você ore nesse sentido essa semana, que você ore nesse sentido nessa segunda-feira de oração, que Deus nos ajude a ter paciência, a esperar, a não exigir frutos imediatos em um processo que é Ele. É Deus, é Ele quem comanda, é Ele quem rege, é Ele quem controla todas as coisas. E o Senhor, Ele é o nosso jardineiro perfeito, amadas. Ele conhece as condições de cada solo, de cada coração.
É a Ele quem nós devemos recorrer, né? Preparar o nosso coração de forma que a sua palavra ela seja recebida, ela seja acolhida, ela seja implantada de forma profunda e frutífera na nossa vida e na vida daqueles a quem nós amamos. Que a palavra transforme a nossa vida e que a gente tenha paciência para persistir, não só na semeadura, mas paciência em aguardar a colheita. Amém? Que isso seja uma verdade para a minha vida, para a sua vida, e que nós juntas, possamos aprender mais com as parábolas de Jesus. Amém? Um beijo e até segunda-feira que vem.